vamos para a última apresentação de equipe, tá? Olá, meu nome é Renata. A nossa equipe se chama Flor de Mandacaru e o nosso jogo chama O Cordel da Gaita Encantada. A proposta do nosso jogo é quando a gente pensa em cordel, quando a gente pensa em leitura, a gente percebe que tem um problema muito grande, que é a falta de leitura tanto no nosso estado quanto no nosso país. E quando a gente olha para Pernambuco, a gente vê que a gente tem uma série de cultura muito rica, tanto em literatura, tanto quanto nosso cordel, né, que é muito forte aqui. Então a gente pensou em representar isso no jogo. O jogo seria mais uma imersão da leitura em cordel. Então seria uma experiência de você entrar no cordel e você passar por essa história. Tanto para incentivar as pessoas a lerem de um outro jeito, tanto para passar uma nova experiência, que a gente usa as imagens, a gente usa o cenário do Nordeste, a gente usa vários elementos que compõem Toda a narrativa, né? Toda a narrativa. Toda essa narrativa. Acaba pegando elementos que a gente conhece na nossa caatinga, né? Que são alguns animais, a gente pega também cenários da cidade, do sertão, das igrejas, tanto questões religiosas, tanto questão cultural. A gente pegou esses cordéis, né, a gente comprou antes de vir pra cá, porque a gente já estava pensando nessa história do cordel, dessa problemática. O nosso jogo vai se passar em 3 cenários. Certo. O primeiro cenário vai ser o da natureza, mostrando a caatinga. O segundo cenário vai ser da cidade, mostrando a questão religiosa da igreja, das casas, né, do sertão. E o terceiro cenário vai ser do inferno, que apesar de ser uma coisa muito forte, é uma questão muito relacionada dos nossos cordéis, tanto quanto a gente vê nesse cordel aqui que a gente comprou, tanto quando a gente vê no filme O Alto da Compadecida e em outros filmes que mostram o sertão, a gente tem tanta relação com o inferno, tanto por questão também de clima, de calor, tanto por questões religiosas, porque como a religião aqui é muito conta das pessoas forte, também. A gente tem essa história mesmo do inferno. A gente quis representar tanto a igreja quanto o inferno no nosso cenário. Quais são os diversificadores que vocês estão utilizando no jogo de vocês? Como é que eles são aplicados dentro do jogo? A gente pegou o diversificador de arte, né, que a gente está tentando usar 10% da cor. Então nossas cores são mais pretas e brancas com alguns detalhes de cor. Essas ilustrações são todas feitas em gravuras, e as gravuras, a única maneira mais comum de reproduzir elas é por meio de impressão, né? Ou algo parecido. Então, as ilustrações sempre vão ter esse aspecto preto e branco. Então, existe uma relação entre o diversificador e a razão pela qual a gente ter escolhido ele e a forma de arte. Perfeito. Esse é um de arte. E o de design? Game design, desculpa. De game design. Um da gente está tentando colocar, né, é que só ter um botão. O jogo ser só, você só precisar jogar ele com um botão só. Opa, boa noite, meu nome é Caio Lima, eu sou artista 2D, estamos fazendo aqui os cenários, personagens, colaborando com as animações e trocando a ideia com todo mundo para viabilizar nosso grandioso projeto. Aqui tem algumas imagens do nosso personagem, o protagonista misterioso. Vamos deixar apenas para os jogadores mais dedicados encontrarem as respostas. Posso contar agora, né? Exatamente, não quero estragar a experiência que os jogadores terão ao encontrar o nosso jogo. E ele encontra uma gaita mágica que proporciona a ele momentos incríveis dentro da atmosfera do universo da Caatinga e do sertão nordestino. Vai ser uma aventura impressionante, imperdível. E, aqui a gente tem a nossa vilazinha com algumas casinhas, casarios, com referências ao estilo armorial, leves referências ao estilo armorial, também remetendo à estilogravura e algumas peças de artes plásticas de grandes nomes da nossa cultura. Meu nome é Renato, boa noite. Estou ajudando na animação. A princípio eu estava ajudando no cenário, mas eu tive alguns problemas técnicos e de inspiração
E aí eu decidi que eu ia ajudar mais nessa parte de animação, que leva bastante tempo e não tem como errar. Ou tem, quem sabe? Vamos descobrir na hora. Eu tô usando o After Effects pra fazer animação em cutout. Então, o Caio fez esse personagem e ele fez... Um personagem misterioso? O personagem misterioso, ele colocou todos os membros do personagem em diversas camadas diferentes e dessa forma é possível que eu faça a animação através da técnica de cutout no After Effects. Eu consigo exportar do Photoshop, que foi o aplicativo em que ele fez a ilustração, e consigo animar esse personagem, o ciclo de andar dele e de outros elementos que vão surgir no nosso jogo. Esse aqui seria o cenário, né, do jogo. Aqui seria o primeiro cenário, o segundo cenário e o terceiro cenário. Então, o personagem ele poderia se mover de cá para cá e se movendo ao longo das fases. Das fases interagindo com... E esse aqui é o primeiro cenário que a gente estava desenvolvendo, né? Cada um ficou com o cenário e eu fiquei com o da natureza. Então, tem tanto quanto a vegetação, quanto os animais daquela área. Então, boa noite, meu nome é Abílio, eu tô como game designer, gerente de projeto e documentador do que tá acontecendo e basicamente é isso. Então, a gente definiu o level design, mas como a gente passou por uma reformulação do jogo há poucas horas, muito poucas horas. O que é que mudou? Então, a gente mudou mais a pegada, a gente viu que tinha como expor uma experiência sensorial maior do que uma de competitividade, de jogo assim, de score, essas coisas. A gente viu que a experiência era o caminho que a gente estava querendo tratar e com isso retirou todos os impedimentos que fossem de inimigos, que a gente teria inimigos, como de tempo, de marcar pontuação, de qualquer coisa que fizesse, de que apressasse a gameplay, deixando que a experiência de aproveitar um bom cordel fosse o objetivo final do jogo da gente. Meu nome é Miguel, eu comecei trabalhando como programador, mas agora eu estou dando suporte na parte de sound design. Estou utilizando o Reaper, que é a ferramenta host para instrumentos virtuais, e o DSK Harmonica para fazer o som da gaita. A gaita ela vai ter um papel muito importante na história do jogo, então ela vai ser o foco toda vez que o personagem principal interagir com um objeto. Então, basicamente, o jogo ele vai ter um som ambiente que vai variar de cordel em cordel, né, de página em cordel. E a cada interação, o jogador vai acionar um som diferente, vai ser um solo de gaita. E aí, fora isso, de vez ou outra, eu vou dar uma ajuda com a programação no Unity, mas isso aí, a parte de programação está em cargo do Henrique. Prazer, meu nome é Henrique, tá? Sou programador e faço parte do estúdio Flor de Mandacaru. Então, a gente usou o Unity, né, para desenvolver. No começo, né, a gente tinha dividido as nossas tarefas. Então, no caso, o Miguel ficou com a parte mais, vamos dizer, um pouco mais robusta de programação, né, e fiquei mais com o desenvolvimento de algumas coisas no Unity. Então, teve algumas mecânicas específicas que ele, por ele ter um pouco mais de conhecimento de programação do que eu, então ele pegou essa parte, né, e agora ele está ajudando no som do jogo, já que a gente não tem sound design. Então, alguém tinha que pegar essa parte. Então, a gente tem aqui, tá, um pouco do fluxo do nosso jogo, tá? Como a Abílio falou, então é uma experiência mais sensorial, tá? Então, por exemplo, essa aqui seria, no caso, a visão geral do nosso protótipo do level do jogo. Perfeito. Então, por exemplo, à medida que a gameplay fosse rolando, né, ele vai entrar aqui no cordel, tá? Então, ele vai aparecer aqui na cena e vai interagir com o galo de Campina, tá? Que é um animal bastante presente aqui na nossa região e bem conhecido e bem citado também no caso, por Luiz Gonzaga. E também temos aqui a Flor de Mandacaru também, então é um easter egg bem bonitinho, que também é mencionado por Luiz Gonzaga em diversas músicas dele. Então, à medida que você fosse interagindo com esses elementos do jogo, você iria avançando, né, no nosso varal. E, por exemplo, você iria pro segundo cordel,
que também teria uma outra narrativa e tal. E também você iria poder ir pro outro cordel. E após finalizar toda essa viagem sensorial e tal, a gente volta pra nossa varal. visão maior. Aí Que é o onde varal. a gente vê, exato, que é o nosso varal, onde tem todos os elementos do nosso jogo. Vamos pensar que vocês vão lançar esse jogo, independente da Game Jam, independente do evento. E aí eu queria saber para onde vocês lançariam esse jogo, né? E por que vocês escolheriam essa plataforma. Quem acha que é o público de vocês, como ela já falou, mais para a gente reforçar, qual é o público que vocês acham que se interessaria por esse jogo? E qual é o grande diferencial do jogo? Que fala assim, poxa, essas pessoas vão jogar por conta desse elemento ou desses elementos. O que é que vai chamar a atenção desse público? O que é que vai atrair? Eu acho que o nosso público-alvo seria estudante, né? Algo que poderia ajudar a gente era um patrocínio do governo. Tá. Tanto podem implementar isso em escolas, porque isso ajudaria a estimular a leitura. O nosso jogo é de interatividade, então mostrar como o cordel é interessante, como a história do cordel é interessante, isso poderia estimular muito os estudantes dentro da sala de aula. Uma nova dinâmica também para os professores. O nosso foco mais é no estudantil e focar nesses patrocínios do governo, ou de cursos, ou coisas assim, educacionais. O nosso jogo seria basicamente isso, mas de uma forma de imersão. Não é só você assistir, mas é você interagir, é você ter uma participação ativa nessa história. É interessante vocês pensarem porque se pensa muito que o que é educativo tem que ser naquele formatinho educativo. Eu acredito que pode se tornar tipo um jogo até de Steam e ser usado como um jogo que as pessoas de repente se ligam, né? Eita, tá me ensinando alguma coisa esse jogo. Que a muita cara do jogo educativo é aquele jogo, um jogo chato que me ensina alguma coisa. Mas eu acho que pode se tornar de outra maneira. Talvez um jogo interativo que você participa do jogo, que você faz coisas e depois você percebe, eita, aprendi tanta coisa com ele, né? Mas não foi uma tarefa que o professor passou para mim, né? Eu tô jogando porque eu gosto, né?